Graça e paz, queridos, corrigindo hoje, sim, 23º dia de uma vida de dedicação e obediência ao Senhor. O tema de hoje é o reino de Cristo. E eu gostaria que esse texto fosse dividido em 4 etapas, em 4 partes, que vou compartilhar com vocês. Vamos ler o texto que está lá no livro de Daniel. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou dos anciões e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará no seu reino jamais, e ele jamais será destruído. Daniel 7, 9 ao 14. Mas o tribunal julgará o seu poder, que lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania do poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel 7, 26 a 27. Falamos ontem, na verdade, sobre o reino do anticristo, que cresce e exerce o seu maior poder e domínio no período da grande tribulação. Hoje vamos compartilhar sobre o capítulo 7, mas descrevendo o reino de Cristo, e vejamos como Daniel se refere sobre esse texto em 4 etapas. Primeira etapa, o reino de Cristo já existe. Como vimos, Daniel teve uma visão do último animal em seu sonho. Aquele que era aterrorizante e indecifrável, que possuía 10 chifres e dele brotava um pequeno chifre que eliminava 3 dos outros chifres. Depois reinaria sobre todos. E em seguida Daniel vê Deus em seu trono, exercendo o seu juízo sobre o mundo. Nos primeiros versículos da leitura de hoje, Daniel vê Deus no trono e uma milícia de anjos o adorando e o servindo. Essa visão deixou bem clara para Daniel que o reino de Cristo já existe, está atuando através do seu tribunal, mas apenas no céu. Já nos versículos 13 e 14, vemos então a plenitude do reino de Cristo, isto é, a segunda vinda do Messias, quando o seu domínio porá fim ao reino das trevas. Será um reino que jamais terá fim. E em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Segundo ponto, o reino de Cristo alcançará a todos. Como diz no verso 14, ele recebeu a autoridade, a glória e o reino. Todos os povos, nações e todos os homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais ficará destruído. À medida que a visão de Daniel vai avançando, ele observa que a glória do Messias, o Filho do Deus Altíssimo, se manifesta. Daniel relata por meio de sua visão que a autoridade de Cristo recebeu e então estabelecida sobre todos os povos, línguas, nações, reinos, enfim, consumado. O apóstolo Paulo reforça a autoridade de Cristo em sua carta aos Filipenses, que diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra,
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. Aleluia! Glória a Deus. Pai, como é maravilhoso ver o domínio de Cristo sendo estabelecido sobre todas as coisas. Ou seja, o domínio de Cristo se estenderá sobre todos os cantos, em todos os lugares. Ele enxergará o seu reinado eterno, ele exercerá o seu reinado eternamente, pois esse é um reino que nunca acabará. Todos os povos conhecerão, se ajoelharão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, e a glória de Deus encherá toda a terra. Aleluia. Terceiro ponto, o reino de Cristo é poderoso. Os versos 26 e 27 declaram o poder do reino de Cristo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Versos 27. O Senhor Jesus Cristo é um grande juiz. Ele tem todo o poder para destruir o anticristo e Satanás e restabelecer o domínio do mundo sobre si. A partir desse momento, portanto, a partir da sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, como diz Daniel 2,44, quando ele explica a parte final da visão de Nabucodonosor. O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Este é o reino do poder do reino de Cristo. Glória a Deus. Sabe, o quarto ponto diz que o reino de Cristo será partilhado com seus santos. Daniel declara, quando Cristo vier em glória e em sua segunda vinda, não apenas julgará o mundo, destruirá o anticristo e Satanás e o seu poder, mas também partilhará do seu reino com todos os santos. Veja o que diz nos seguintes versos: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Verso 18. Até que os anciãos venham e pronunciem a sentença a favor do Altíssimo. Então a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos do Deus Santo, o povo do Altíssimo, ou seja, Cristo honrará e exaltará os que foram fiéis até o fim, os que se entregarão e confiarão na sua vida e na vida do Cristo. Sabe, a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Cristo está declarando que todo aquele que for fiel a Ele herdará um reino eterno pela fidelidade que Ele exerceu sobre Cristo. Porque tudo isso mexeu tanto com Daniel, que possivelmente porque ele viu até onde o mal chegou no ser humano. Ele vislumbrou a batalha espiritual travada na história da humanidade e as inúmeras vitórias das hostes malignas, humanidade e as inúmeras vitórias das hostes de Satanás. O sentimento que nasce em meu coração quando leio esse versículo, talvez um misto de sentimento. Primeiramente, é a felicidade por saber que o anticristo é o inimigo de Cristo e será condenado e destruído, e o seu destino, na verdade o destino dele já está determinado por Deus. Mas por outro lado também me entristeço, pois percebo que estou ficando anestesiado, insensível diante das tragédias do mal que está ao meu redor, destruindo a vida e a sociedade. A fome, a destruição das famílias, a homossexualidade, os casamentos de pessoas do mesmo sexo, as drogas, os vícios, a corrupção, enfim, o pecado de todas as formas e níveis, como está descrito na Bíblia. Tudo isso tem destruído a criação de Deus. Quando vejo essas coisas pela televisão ou pela internet, parece que estou apenas vendo um filme de terror que não me impacta mais. Não gera a comoção que deveria, não produz em mim o desejo de orar mais, jejuar mais, clamar mais e levantar-me como um profeta
para falar a verdade de Deus. Todavia, assim como Daniel, que ficou alarmado, agitado em seu espírito, eu e você não podemos ficar passivos desta triste realidade que nos cerca. Não devemos nos conformar com as tragédias que assistimos pela televisão, internet e que nem mesmo os nossos olhos conseguem testemunhar diante de tanta destruição de famílias como o núcleo da sociedade. Temos de nos voltar e humildemente pedir ao Espírito Santo e permitir que Ele use as nossas vidas para socorro e alertemos a sociedade como uma voz profética. É preciso clamar a misericórdia e declarar a palavra de Deus como valor e o verdadeiro a todo ao seu redor. Que sejamos profetas em um mundo sem Deus. Sei que talvez em alguns momentos parece que você não tem forças e que até mesmo você desacredita na sua palavra, mas creia, o poder que há no nome de Jesus Cristo sobre a sua vida vai honrar o seu compromisso com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, diante das tragédias ao nosso redor, eu clamo por misericórdia. Vejo tanta corrupção, tanto descaso para com a sociedade, tantas drogas destruindo jovens e famílias inteiras. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia do mundo que está se acabando e as suas profecias estão se cumprindo. Tudo está convergindo para a chegada do anticristo. Haja com misericórdia, Senhor. Eu clamo para que o teu Espírito desperte o teu povo para clamar e agir como profetas contra este mal que tem crescido em todo o mundo. Senhor, contempla as nossas vidas. Ainda que de alguma forma haja fraqueza espiritual em nós, Deus anima o nosso espírito com poder e glória que vem do teu nome, com a autoridade que venha do nome de Jesus, para que ao abrirmos os nossos lábios, abrirmos a nossa boca, todo o poder do mal caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu te sou grato pela tua compaixão e misericórdia. Continua, Senhor, nos abençoando durante todos esses 30 dias de oração, pela misericórdia e fidelidade do Senhor conosco. Nos abençoa, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Fique conosco e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique em Deus. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia. Estarei com você agora até o final dessas devocionais. Fique com Deus.